Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre. Eu sou Jefferson Oliveira e tá começando mais um Plantão do Rock. Hoje eu tô tendo o prazer de trazer um amigo, um colega, um parceiro de banda, um professor, porque aprendi e aprendo muito com ele, um comunicador como poucos, tem o seu próprio podcast, o CuscoCast, que eu aconselho que vocês entrem e que vocês visualizem o programa. Só tem fera, é um programa muito animado, é um programa que se permite ser mais longo e é um programa que esgota curiosidades que vocês têm sobre todos os artistas. Vejam lá o programa dele. Fora que ele é um tecladista requisitado por tudo quanto é banda. Eu sei as bandas mais ou menos de cabeça, mas eu tava fazendo um levantamento com ele. Ele aqui, ó. Groove the Mode, Soul Fellas, Red Carpets. Ele acompanha o Jorjão com o trabalho do Tim Maia. Ele acompanha a Esmalha num trabalho de Rita Lee. Ele acompanha o Lucas Rank, David Arcade, o Júlio Sasquatch, nosso baterista que já esteve aqui, Jeff Bicho Presley, Cabeludo, né, Jeff Presley e os Hound Dogs. Ele é um Hound Dog, ele é o Hound Dog e tem fama de ter um ouvido absoluto, que ele diz que não, mas eu digo que sim. É mentira. Eu acho que não é mentira, ele vai nos dizer isso. Enfim, é um cara que canta como poucos. Ele diz que é só backing vocal, mentira. Ele tem uma baita voz, extremamente afinado, talentoso como poucos e um cara que, se vocês não se apaixonarem por ele até o fim do programa, eu juro que eu largo. Tô falando do meu baita faixa, parceiro, colega, companheiro, Rodrigo Tâmara. Jeff, muito obrigado por essa apresentação. Eu fico até com vergonha. Eu fico com vergonha de ter tantos elogios vindo da tua boca. Um cara que é talentosíssimo também. Fizemos um baita espetáculo juntos e tô ansioso para tocarmos novamente. Cara, isso aí é uma coisa interessante da minha segunda profissão e da nossa profissão, né? Porque a gente batalha, ensaia, produz. A gente sempre acha no fim que mas dá pra melhorar mais aqui, mas dava pra ter feito assim. E quando a gente recebe elogio, a gente acha que também não é pra tanto, né? Mas eu acho importante a gente manter também um pouquinho de humildade. Porque o cara que sobe a soberba e começa a desprezar os elogios, aí também não... Ele para de respeitar a música. Então, aceitar os elogios é bom, mas manter-se humilde também. E me conta uma coisa, cara. Quando é que começou... Quando é que entrou a música na tua vida? Tu é de família de músico? Tem gente que tocava? Como é que era isso aí? A minha família é musical no sentido de que tinha algumas pessoas que tocavam, mas nunca profissionalmente. Teve o meu avô tocava gaita, mas pouco, assim. E minha mãe rabiscava um violão, assim, por pouco violão, mas era suficiente para manter a gente inspirado. Tu diz acordeon ou harmônica? Acordeona. E aí a mãe tocava pouco, assim, mas tocava pra gente. E aí meus pais tinham muito medo de que a gente ficasse sem fazer nada. Ficasse vagabundo. E a gente sempre teve bastante atividade extracurricular desde cedo, futebol, e a música foi uma delas. Então eu comecei a tocar antes de saber escrever. A tua família é da onde, Rodrigo? Por parte de mãe é capixaba, é do Espírito Santo, e por parte do meu pai é de Jaguari, que eu digo que é passando Santa Maria. Sim. Ali, quando se perdeu, mais uns 10 quilômetros de Jaguari, assim. Mas tu te criasse em Jaguari ou tu te criasse aqui na Grande Porto Alegre? Jaguari foi a única grande base de cidade da minha vida, porque meus pais eram bancários, então a gente se mudava a cada 2, 3 anos de cidade. Só que Jaguari, a gente ia pra lá pra visitar a família, cara, cada 2, 3 meses. Então era o local de afeto, de ter contato com a família, e o local que eu brinco que Jaguari é onde
todo lixo musical orbita. Porque Jaguari é um local que toca muita música popular. Eu brinco com lixo musical, né? Porque eu gosto desses estilos até hoje, que não é o rock que a gente manteve, mas eu escutei de tudo lá em Jaguari. Isso também acho muito importante pro ouvido da pessoa, que é pra não ter preconceito musical, gostar um pouquinho de tudo. Não é muito o tópico do programa, mas como é que fica a cabeça da criança que se muda assim? Porque aí se estabelecem relações, principalmente na nossa época, porque hoje em dia tem rede social, tem celular e tal, de ter que fazer essas mudanças como é que fica? Porque eu imagino que é o seguinte, na primeira vez que mudou, ficou ali como, esses aqui vão ser meus amigos para sempre. Na segunda viu que não. Imagino que na terceira mudança já tenha dito, nem vou levar esse laço de amizade tão a fundo, porque eu sei que uma hora vai se esgotar. Então, eu queria dizer que é traumático, porque não tem como dizer que não, olha, super legal, criou laços e depois se desprendeu deles. Mas tudo que é ruim na vida também te ensina um pouco, né? Então, essa parte de querer fazer amigos rápido, que eu tenho, que é o negócio do podcast, de querer manter as relações, querer conversar, não deixar as relações esfriar, eu acredito que seja fruto disso. Seja fruto de se mudar muito. E aí tu acaba dando mais valor às relações, porque tu sabe que elas podem desaparecer de uma hora para outra, né? Então, no fim, isso é traumático, mas te ensina a valorizar quem tá perto de ti, quem tá junto contigo na jornada. E quando é que tu fixou base? Fixei base mesmo só ali em 2009, que foi em Porto Alegre. Que daí eu vim para fazer ciência da computação e desde lá... Antes disso, estava morando aonde? Antes disso, estava em Parobé, Itaquari, antes disso, Tramandaí, Campinas das Missões, Três Passos, na Bahia, enfim, morei em todo o Rio Grande do Sul. Mas prioritariamente as migrações eram aqui dentro? Eram aqui no Rio Grande do Sul. Bom, o que dava para dar umas escapadas e ir lá ver o vô tocar acordeon. Exatamente. E o acordeon te despertou um sentimento, o instrumento de tecla te despertou um sentimento logo de cara, ou ele foi te conquistando? Eu acho que eu comecei pelo teclado mesmo. A primeira aulinha que eu tive foi de teclado ali já com 4 anos. E não digo nem piano, foi teclado mesmo. Porque muitos pianistas, eles começam pelo piano e eles têm aquela desenvoltura do piano clássico. Eu não tenho a desenvoltura do piano clássico. Eu já comecei pelo que eu chamo de teclado de churrascaria. Sabe? Que é o teclado que tu coloca a mão esquerda e ele fica... E na mão direita tu só faz a melodia da música. Que se tu pensar é mais próximo do acordeon mesmo, né? Porque o acordeon tá fazendo os baixos numa mão e a melodia na outra. Sim. Mas o acordeon ele me conquistou por causa que nessas longas viagens de carro para Jaguari, o meu pai, que era o finado papai, o seu João Mar, que era um gaudério dos bons, ia escutando Teixeirinha durante 400 quilômetros. Ou os CDs de festival, lembra dos festivais nativistas da época? A gente ia escutando muito os festivais nativistas. Eu sei cantar as músicas do festival, o primeiro grito do nativismo gaúcho, sabe? Da quarta tertúlia, sabe? Músicas que teoricamente estão esquecidas no tempo. E a acordeona estava presente em todos esses sons, né? Então, a paixão pela gaita e pela música gauchesca vinha dessas viagens com meu pai e com minha mãe. E 4 anos, novinho, impelido por alguém, pelos pais, ou tu chegasse e dissesse, eu quero aprender isso aqui, como é que foi? Eu acho que a memória que eu tenho é que eu fui impelido pelos pais mesmo. Porque uma criança, assim, para ela sentar e ter se parar, né? Parar e estudar, naquilo. Se concentrar. A criança não quer fazer isso. Pelo menos eu era uma criança que queria correr, jogar bola, assim. E foi muito tempo até eu me apaixonar mesmo pela música. Era uma atividade para mim que era uma atividade extracurricular como qualquer outra, assim. Até a dança gauchesca que eu fazia na época eu gostava mais do que o próprio teclado. E aí, só que uma hora que tu vai fazendo, repetindo uma atividade, uma hora tu ganha paixão por ela. E pra mim foi assim também, só que foi bem mais tarde, assim, não foi com 4 anos. Foi com 12, 13, quando eu descobri blues. Mas tudo bem, mas já era... Mas 12 é novo.
É novo. Mas se tu pensa, é novo pra quem estiver começando. Eu já tinha 6 anos de música nessa época. Sim, eu entendo. Nessa época eu já tinha passado por aquelas folhinhas de curso, já tinha passado por muito Beethoven, muito New York, que eu já até gostava, mas muito daquelas músicas tradicionais do folclore brasileiro. Folclore não, mas tipo do PB, muito Roberto Carlos, sabe? E nenhuma dessas tinha batido o coração como, olha que legal, sabe? Era música para eu fazer apresentação pro meu pai e pros amigos dele no churrasco. Como, sabe? Não era uma atividade social de tocar em banda. Nós vamos chegar lá, mas eu quero fazer uma pergunta para voltar para cá. Pois não. E em algum momento, daí tu chegou a aprender piano? Sim, e só porque uma das professoras disse que não dava aula de teclado, numa dessas mudanças. E isso tu te lembra quantos anos tinha? Acho que uns 8, 9 anos. Certo. Tava ali com 4 anos de formação. Isso. E essa é a pergunta que eu ia te fazer. Claro que vai ser difícil, porque quando tu entrou no piano, tu já tinha uma base, né? É diferente o tipo de ensino? Com certeza. Para começar, que o piano ele vai te desenvolver muito mais a mão esquerda do que o teclado, né? O teclado eu fazia as inversões para os acordes de maneira só para dar aquele comando para o teclado tocar a churrascaria. O piano tinha que desenvolver ritmos, né? Tu tinha que desenvolver a independência das mãos, os próprios pedais. Eu não tinha pedal até então. Um pedal de sustain. Eu só fui ter isso quando tive propriamente aula de piano. Mas eu digo assim, no negócio da teoria, de como colocar a mão, das teclas, das notas, de como fazer. Porque o que eu noto? Eu não toco piano, como eu já disse, eu às vezes toco violão no piano. Mas vendo os meus filhos agora com uma formação teórica de piano mais ortodoxa, tradicional, eles estão com 2 anos de piano, mas eles ainda... A teoria vai invadindo devagar a prática e eles ainda tocam muito decorando a partitura e os compassos e onde o dedo vai, mas não com um entendimento completo daquilo. Eu vou te dar um exemplo, bem sobre isso que tu está falando. Eu tenho uma filmagem da primeira apresentação que eu tive de teclado, já com um pouquinho de piano, com 6 anos, eu quero dizer. E aí eu tô tocando com um tecladinho que não tem saída de fone. Tem um amigo meu com o microfone em cima da caixinha. E aí eu tô tocando, aí eu paro de tocar uma hora. Aí todo mundo aplaude. Aí esse meu amigo vira a página, a partitura pro outro lado, e eu continuo os 3 compassos que estavam faltando. Por quê? Porque eu não tinha ouvido para decorar. Era isso do clássico, do cara, é só o que tá na frente dele, eu tava lendo a partitura. Sem a partitura, nada. Então, não que não seja importantíssima a leitura de partitura. É importantíssimo, mas na época isso para mim também era uma muleta. Sabe? E um certo bloqueio, porque não te permite evoluir com as tuas pernas, né? Pois é. Mas eu entendo, é uma metodologia de estudo, de ensino também. Mas eu me livrei dela e eu gosto muito da veia do improviso. E tudo bem. E tu te lembra, nesses primeiros momentos, o que o professor te ensinava? Porque eu imagino, nos primeiros momentos do teclado, eu imagino que ele já tenha te ensinado musiquinhas. Sim. Partindo dessa premissa do lúdico e depois entrar a teoria. Com certeza. Primeira música que todo mundo aprende, porque tu só tem um ato de joy, porque tu tem literalmente em dó, porque tem uma nota para cada dedo. Então, com o professor acompanhando nos graves. Então, certamente foi a primeira. Eu lembro mais da minha primeira música de violão, que também foi um pouco depois, que foi um Menino da Porteira com dó e sol 7. Não, mas aí tu já... A Menino da Porteira já é mais rebuscado. Já é mais dois acordes, um dó e um sol 7, que só move uma para cada lado.
mas já é uma melodia mais rebuscada, já é a batida dele, sim. a palhetada dele, mas era que só na verdade era tu tá sinalizando que com a mão, mas enfim, né? O ritmo dele já é mais refinado. Bem complexo. É bem complexo. Já é mais refinado. Não, era aprender. aquele só pra baixo, uma e uma, né? A versão simples. E as primeiras músicas de tocar pro pai? Qual foi a primeira? Tu teve alguma que tu dizia lá no início, professor, eu tenho que aprender essa aqui porque eu quero aprender pra mostrar pro meu pai? Era... Um New York, New York, assim. A primeira, eu acho que era a última música do primeiro módulo do curso. Era o New York, New York. Não vou fazer o New York, New York aqui que eu vou destruir ela. Faz muitos anos que eu não toco. Um aperitivozinho. Vai. Start spreading the news. Deixa eu fazer uma bailezinha. Start spreading the news. I'm longing to stay. I want to be a part of it. New York, New York. This vagabond shoe. I'm longing to stay. Florida, very far of it. New York, New York. Vamos pro refrão. I wanna wake up in the city that doesn't sleep and find the king of the hill, top of the hill. Those vagabond shoes, they are long away. They want to be a part of it. New York, New York. If I can make it there, I'll make it. Everywhere it's up to you. New York, New York. Tu sabe que eu tenho uma vou te dizer que dificuldade. fazem pelo menos uns 15 anos que eu não toco essa música, tá? Tanto que eu transpus aqui. Tá ótimo. Mas tu sabe que eu tenho uma dificuldade. Agora eu tenho uma dificuldade de me livrar do Elvis. Porque quando Claro, né? quando eu vejo, eu tô cantando. Start spreading the news. Mas é que tu estudou, Elvis, tu estudaste Cara, os trejeitos. Eu vi o teu trabalho, cara. Não é pouca coisa. de vez em quando o Elvis canta outra coisa e o Elvis invade. É que nem o, desculpa, mas que nem o Jorjão, que às vezes eu tô conversando com ele e o Tim Maia brota dele, assim. É isso aí, cara. E das tradicionalistas? Tradicionalista, a gente tinha um CD que tinha Celso ao Sul, tinha... Mas agora, tradicionalista mesmo, eu gostava das que eram as que eram dos festivais, que talvez o pessoal não conheça tanto, assim, tipo... Deixa eu ver. Tu te lembra de alguma? Só que tu vai ter que dar uma palhinha cantando, porque eu não sei. Tropa de osso que foi parte do meu mundo, carro de lomba e trator de corticeira, o meu bodoque e o banho no açude foram da infância minha vida verdadeira. O meu bodoque e o banho no açude foram da infância minha vida verdadeira. Aí ela fica menor. Tropa de osso quem não teve quando piar, ou não foi piar, ou não viveu como nós outros. Como era linda a gurizada se entretendo com seus ossinhos, que era os homens prontos. Eu não vou lembrar ela inteira, mas era uma música de festival e que eu lembro que emocionava muito meu pai, assim. A gente escutando isso na rádio ou nos CDs a caminho ou de volta de Jaguari. E uma pergunta nada a ver para chegar na outra. E a milonga fazia parte desse teu pedaço nessa época? Com certeza, a milonga, como diz o Oli, o nosso blues, né? Isso que eu ia te perguntar, porque tu esse é o link, porque tu dissesse que a coisa bateu quando entrou no blues. Uhum. E tu acha que tem relação com a milonga? Não só tem, porque isso eu aprendi com o Oli Júnior,
que a diferença entre um blues tradicional e a milonga é só o bodorneio, é só essa notinha. O A resto, escala é a mesma. o resto é uma blues scale, né? Só que uma escala de blues, só que daí essa notinha que faz a diferença. E é muito linda, né? Mas eu digo, a pergunta até foi no sentido, tu acha que tu teve uma... Tô fazendo uma pergunta quase afirmativa, mas é que eu tenho que fazer... Eu acho que tem que ser assim. Tu acha que a milonga te criou alguma coisa afetiva que te fez gostar do blues? Provavelmente. Ou tu acha que nada a ver? Eu acho que tenho quase certeza que tem alguma ligação, porque eu não conhecia o blues ainda. E quando eu comecei a escutar, eu reconheço isso de algum lugar. Provavelmente é da milonga, provavelmente é da música gaúcha que eu escutava. Sim, e ainda o seguinte, tu vê que o Oli, eu não beijo pro Oli, que aliás é dos primeiros espectadores do CuscoCast, né? Exato. E que pra mim, me desculpe, o Fishborn é o maior bluseiro do Brasil. Pra mim é o Oli. E Sou Milonga Blues. o Milonga Blues, cara, é quase um fuzzy, né? É quase um fuzzy. O troço é uma mistureba. E tu te lembra como é que tu chegou no blues? Foi tu que ouviu? Alguém te trouxe? O professor ou professora lá do teclado te apresentou aquilo? Tu te lembra disso? Eu sei exatamente o que aconteceu. Era os primórdios do YouTube. Que aqueles que tu tinha que demorava... Nem YouTube, foi achando no Google, assim, num site de piano, eu vi um curso de blues. Só que eu não sabia que era blues. Inclusive, depois eu fui descobrir que era uma música gospel em versão blues. E era aqueles cursos que ele te dá as 2 primeiras aulas e depois tu tem que te dou a parte que o gostinho e tu tem que comprar o resto. E eu tô falando de 2002, 2003. Que era um curso internacional em inglês, que pra ter o acesso eu tinha que botar o cartão de crédito no computador, um bagulho que minha mãe nunca ia me deixar fazer, né? Aí eu pedi de aniversário, mãe, por favor, me compra o curso. E ela comprou e era pra vir um DVD do curso. O DVD nunca chegou no Brasil, deve ter sido barrado na alfândega. Mas os arquivos online vieram e ela veio com uma música que era Down by the Riverside, que é um standard americano de igreja. Gonna lay down to my burden soul, down by the riverside, down by the riverside. E era um cursinho de blues dessa música. Só que depois que eu aprendi aquilo, o primeiro riffinho de... Tem um riff que eu uso até hoje que eu aprendi lá, que é uma descidinha de blues, que é tipo... Foi de lá e aí eu nunca disse, parei de usar. Agora eu sou o Ray Charles. Aí eu fechei os olhos aqui e nunca mais larguei. Ali deu a virada, isso é muito bom, isso é muito legal. E foi esse cursinho de, sei lá, $10 em 2002. Nessa época, tu já estava entendendo da teoria, das escalas, o curso já explicava isso? Olha, o blues tem uma sétima menor... Tu já entendia isso? Ou... Eu não prestava atenção, mas como eu tinha isso muito na minha aula tradicional, eu sabia que estava lá. Mas eu só fui dar valor para isso muito tempo depois. Quando é que eu achava que isso era conhecimento comum, né? Que isso era uma coisa que tu precisava aprender primeiro as escalas para depois aprender a tocar mesmo. Eu fui ver que não é bem assim. Tu pode tocar assim as escalas, mas tu vai tocar melhor se tu tiver feito um estudo delas. Sim, porque daí tu vai entender as progressões e vai entender o que, né? Sim. E o que veio daí no desenrolar do teu conhecimento de blues? Porque daí nós já estamos falando de quê? 13, 14 anos? Isso.
Pior que o blues, o conhecimento dele, cara, foi mais de reconhecer o que é um blues na rádio. Porque pesquisar por blues, propriamente dito, eu não cheguei a pesquisar. Eu reconhecia. Essa é uma coisa de adolescente. Adolescente, tu escuta o que, no meu caso, o que os meus amigos escutavam, né? Então a gente escutava basicamente o que tocava nas rádios. Muito rock gaúcho. Que se pensar, até tem um pouquinho de blues. Mas eu não ia a fundo pesquisar. Mas eu lembro de, sei lá, de alguns exemplos, para B.B. King, Otis Spann, que é um baita de um pianista, que eu lembro o primeiro bluesinho que eu fui tentar tirar era o do Otis, era o It's a Blues. Primeira vez que eu fazer um walking bass, assim, foi por causa do Otis Spencer. E, cara, era mais pra praticar em casa, porque pra escutar mesmo foi muito pouco, eu era um guri do rock gaúcho. Não... Mas e as influências internacionais que porque nessa época, aí como a internet já estava mais presente, sim, e como tu disse, começou o YouTube, acho que o Napster é dessa época também. Eu sou uma cria do casar. Eu sou uma cria do casar. Do casar e a música internacional em voga, ela ficou mais facilmente presente no dia a dia. Exato. O fato de tu não precisar ter que comprar um álbum inteiro e tu poder baixar ele ali, claro que demorava, porque nós estávamos no final da discada, começo da banda larga, né? Que a gente chama de banda larga até da idade. E aí, mas tu poder baixar no casar, às vezes com vírus, às vezes sem vírus, abria para tu conseguir acesso a essas, que tu tá falando, internacional. Eu escutava muito Linkin Park, mas eu também fui pegar Red Hot Chili Peppers ali, depois a fase Strokes, Arctic Monkeys, mas também muito AC/DC, que por sinal estão na turnê final, né? Mas muito AC/DC, muito Nirvana. O rock clássico ali, eu não escutei ele durante os anos 90. Fui escutar depois, quando eu tinha controle sobre a minha playlist. Que eu não a minha pergunta é se a influência do que estava sendo tocado na época, porque Red Hot já estava com mais tempo, né? Uhum. Eu me lembro bem dessa época, o indie rock, eu acho que estava mais efervescente, o Blur, uhum, né? E o próprio Strokes que tu falou. Se isso te deu vontade de continuar naquilo ali, ou se a partir daquilo ali tu resolveu revisitar clássicos, como é que ficou isso na tua cabeça? Qual foi o sentimento que te despertou na época? Cara, eu escutava as coisas da época e queria traduzir elas pro piano. Então eu lembro das primeiras vezes de tentar tocar Numb no piano do Linkin Park, tocar Evanescence, que também tinha aquela música linda, Não lembro mais. Mas era... Evanescence tinha uns pianos muito lindos, o próprio Linkin Park, eu lembro de ter baixado uma versão de Numb no piano que, cara, pra mim era a versão original, sabe? Eu sempre gostei de tu adaptar uma música de um estilo pro outro. Então, nessa época era isso, eu escutava as músicas que estão na rádio, mas tentando traduzir elas pro piano pra tocar no meu quarto no escuro. E não tinha banda ainda nessa época? Não, cara, minha primeira banda, fora uma bandinha de colégio bem pequena, que durou, 3 ensaios e uma apresentação que eu tive com 8, 10 anos. A minha primeira banda foi mais tarde, que foi junto com o meu co-âncora lá do CuscoCast, o Lourenço Oliveira, que foi uma banda de indie rock, que é justamente, que era a Dudes. Que daí era... Aí já é 2010, 2011. Aí tu tava com... 21. Tá. Então, nesse primeiro momento, era consumo interno. Exato. Teu. E tu tem irmão, irmã? Tenho um irmão mais novo. E ele toca alguma coisa, te acompanha, ele ficou estimulado com isso? Como é que foi? Então, ele tocaria se eu não tocasse.
Porque sabe aquela birra de irmão, o que um faz, o outro não pode fazer? Sim, senhor. Então foi isso. Ele tocava, até, só que eu tava sempre 2 anos à frente dele, por ser 2 anos mais velho, eu comecei 2 anos antes. E aí ele, não quero esse negócio que o Rodrigo tá fazendo. Mas ele toca até hoje, fez, não seguiu profissão, mas ele toca o básico, ele sabe tocar, tanto de violão quanto de teclado. E quando é que surgiu a lenda do ouvido absoluto? Isso é uma mentira. Quando é que foi a primeira vez que tu te deu conta, ou que alguém se deu conta, ou se já foi em banda, que o pessoal disse, para aí, cara, tu tem ouvido absoluto. Então, absoluto, eu vou explicar essa fake news. Não é um ouvido absoluto, eu tenho um ouvido relativo. Pela relação entre as notas, eu consigo saber em que parte elas, em que campo elas estão no campo harmônico. Tipo, eu pego eu posso não saber que notas são, mas eu sei que é uma tônica e uma quinta. Então essa relação eu tenho claro na minha cabeça. Só que se um ar-condicionado começar a fazer um barulho aqui, sem a relativa, eu não vou saber o que som é. Mas se eu tiver uma relativa, eu afino o ar-condicionado. Então, é diferente do ouvido absoluto. O absoluto é o cara que se tu suspirar aqui, ele vai saber em que tom tá. O ouvido relativo, que é o meu, ele precisa de um contexto. Mas tu, a gente tava falando, tu, de brincadeira, tenta fazer isso em casa? Tipo, sim. Só que aí eu ultrapassei. Isso aqui tá em Lá bemol 5. Então, mas aí eu vou ensinar quem tem um ouvido relativo como é que tu faz de conta que tu tem um ouvido absoluto. Que é, tu tem que ter na tua cabeça algumas notas que tu sabe ela de cor. Que é a maneira mais fácil disso é tu pensar numa música que tu já tocou ela muito. Imagina, vou dar um exemplo. Não sei. Se tu achar eu sei que essa nota é tal, por aquela nota tu consegue achar as demais. Então tu tem que ter algumas músicas na tua cabeça, tipo, eu sei que isso aqui vai ser um Mi menor. Então a partir daquela tu consegue achar as demais. Putz, eu sei que eu não sei Rela Sol, porque eu me lembro do meu dedo tocando. Exato, mas na cabeça não tá. No ouvido não tá, mas nós vamos lançar o desafio. Ai, meu Deus, eu posso ter o auxílio do teclado ou nós vamos ter que só no ouvido? O desafio do ouvido absoluto. Vamos lá. Pá. Vamos afinar o nosso ouvido absoluto. Mas agora se tu vai tomar essa água, vai mudar a nota. Dá bem pouquinho, vai só afinar. É uma tríade, um Ré menor. Ré, Fá, Lá, isso aí. E o pior é que tu realmente afinou ela, porque ela tava desafinada. Faz aí. Isso aí, é um Ré menor. Viram? Um Ré menor em copo d'água e café. Então, cara, como a galera tá esperando e nós falamos de um monte de coisa até aqui, nós vamos fazer um blues que não é em Ré menor, mas que tem Ré menor. Bora. O que vai ser?
but so lonely I'll be. Vou te deixar fazer as honras do solo. Que delícia, hein? Aí, cara, a gente vem pra Porto Alegre e aí entra num outro nível de produção e performance. Como é que é isso? Cara, sair do interior, locais que tem, tipo, 3 bandinhas pra tocar e um estúdio pra ensaiar. Normalmente nenhum estúdio, tu ensaia numa garagem. E tu vem pra Porto Alegre que tem oportunidade, cara, é outra coisa. É muita gente também que tem o mesmo interesse que tu, né? Então... Tu veio sozinho, os pais vieram junto, o irmão veio junto, tu ficou na casa de algum parente? Como é que foi essa tua vida? Eu tive a sorte de ter um apartamento era de frente para o apartamento do meu tio. Então, apesar da minha casa não estar mobiliada porque não tinha aquela dificuldade de mudar, eu tinha o auxílio do meu tio por morar na frente de casa. Mas o engraçado é que eu vim o primeiro ano para fazer um pré-vestibular, né? E o primeiro ano da URGS também, eu não tinha uma televisão nem um computador em casa. Eu tinha uma rádio, que eu escutava a exaustão, e o violão do meu tio. Então também foi um ano de um bootcamp musical muito forte, porque ou eu estava estudando para o vestibular, ou para o primeiro ano da faculdade, ou eu estava tocando violão. Então foi o ano que o violão eu desenvolvi bastante também. Mas voltando àquela parte das oportunidades de Porto Alegre, é outro nível, né, cara? Tu conhece muita gente. Mas tudo bem, mas daí tu entrou, tu não conhecia ninguém no início? Não. Em Porto Alegre, meu irmão veio um ano depois, mas eu fui conhecer as pessoas na faculdade. Sim, e em princípio tava tocando pra ti. Isso. E como é que foi dando isso de... o Rodrigo toca. O Rodrigo, vamos chamar. O Rodrigo toca demais. Ô, Rodrigo, nós temos uma apresentação sábado e nós estamos precisando de um tecladista. É lá no, sei lá, no Chalaça. É que nessa época eu tava achando que eu ia ser realmente um cientista da computação, né? Que foi a minha vida durante um bom tempo até eu conseguir trocar pra música. Mas ainda assim a música acompanhava, porque em todo churrasco da computação eu era o imbecil do violão. Eu era o cara de fazer a rodinha de violão, sabe? E eu fui achando os outros imbecis do violão que também gostavam daquilo. Então, eu lembro da brincadeira que ele tinha a Computação, que era a banda dos computeiros ali fazendo pagodinho. Mas a gente se reunia pra
Cara, enquanto o resto do pessoal tava ali tomando cachaça, a gente tava, cara, tocando violão, fazendo som e montando bandas fictícias que nunca iam acontecer no futuro. Mas foi uma escola que os meus amigos que estavam ali próximos eram os amigos da música. Até que... Cara, a virada mesmo pra música foram muitos anos depois. A virada, tipo, é isso que eu vou seguir a minha vida. Foi... Não, certo, mas quando é que começaram a pintar os convites de artistas que já tinham mais quilometragem, que já tinham um trabalho um pouco mais sólido? Então, não tô falando do Jorjão e tal, tô falando se pintou alguma coisa antes. É que nessa época eu nem tava botando muito a minha cara a tapa pra isso, sabe? Quando isso começou a acontecer, cara, foi 2017, 18 ali. Já tinha formado na faculdade, já tava encaminhando para ser computação, mas para ser programador, já estava programando um bom tempo, mas não estava feliz, né? A gente via que não era aquilo que eu queria fazer. Aí eu comecei a montar banda adoidado, assim. Lembra do grupo do Facebook, o Procura-se Músicos? Não me lembro, mas... Tem um grupo no Facebook que é o Procura-se Músicos Porto Alegre. Todo dia tem alguém lá procurando banda. E todos os anúncios para tecladista eu respondia. Sabe? E de lá, por exemplo, surgiu a Groove Demodé, que é uma banda que eu toco até hoje. O que hoje veio a ser o Cuscocast era uma banda que eu respondi lá. Mas nessa época eram também com pessoas que não tinham uma carreira artística sólida. Mas não é porque tinha Mas que queriam ou que só queriam ensaiar? Eu digo que assim, banda que só ensaia morre. Tu tem que botar a tua cara à tapa, tu tem que, nem que seja por um festival, pros amigos, tu tem que mostrar a tua arte. E eu dei a sorte que as pessoas com quem eu tava queriam fazer isso também, sabe? E várias delas muito talentosas, muito mais talentosas que eu, com muito mais esforçadas. E foi isso que me motivou, cara, isso é muito mais legal do que ficar trancado codificando. Sim, porque isso te... E o fato de tu ter que te apresentar te obriga a botar o teu lado criativo para funcionar, porque tu não consegue, se é cover ainda, tu não consegue repetir aquilo, e aí tu fica pensando como é que tu vai recriar aquilo para dar aquele mesmo efeito sem os mesmos recursos. Uhum, exato. Isso é muito desafiador, eu acho. O tecladista, ele é em parte nerdola porque ele gosta não só da parte física do negócio, a gente gosta dos timbres. A gente gosta de brincar, de ver que tem uma ferramenta gigante aqui. Que tipo, que cada uma delas... Cada uma delas funciona de um jeito, tá ligado? O Hammond se digita assim. O órgão, que eu acho fascinante, tá ligado? Tu só bota uma nota, não vem som, aí tu vai... Drawbar por drawbar, fazendo... Então, aprender a mexer nos recursos também, eu acho que é uma coisa muito legal do tecladista, de pilotar o timbre. É divertido pra caramba. Mesmo não tendo recursos, como tu falou, tentar chegar no som que alguém criou, é demais. E quando é que daí vem o primeiro trabalho sólido? Que diz assim, Rodrigo, a partir de agora, ó, nós temos agenda para tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, e, ó, o tecladista agora é tu. O primeiro que eu tive regularidade mesmo foi o Jorjão. Que eu passei uns 2 anos com ele, assim, fazendo pelo menos uns 2 shows por mês. Só que, claro, tocava com outras bandas também, mas com o Jorjão foi sólido, assim, foi durante um bom tempo. Mas o que eu acho que o show que fez a virada pra música mesmo foi o primeiro Júpiter Day. Que ali... A primeira vez que eu subi no palco da Opinião, eu já subi num batismo de fogo, assim. Porque foi com o Tatá, o Aeroplano, com a Bibi Greff, com o Thunderbird, com o Lucas Rank, o Sasquatch, né? E eu era um guri que tava tocando ali com o Lucas, mas não tinha nem subido no palco da Opinião. E tu já sobe com as lendas, né? Eu era o único cara ali que não tinha tocado com o Flávio Basso. E tocando as teclas que tem bastante coisa. Marchinha, Psicótica e Dr. Sup, né? Mas o Rank já tinha o trabalho solo dele. Sim, eu já tocava com o Rank fazia pouco tempo, mas já tocava com ele. Mas já era na linha do psicodelismo, assim. Isso.
O Rank, ele me roubou de uma banda. Eu ensaiava lá na Marquês 51 com a Velha Coruja, uma banda de blues muito legal. E aí o Rank sempre falava, vou te chamar pra minha banda. Eu, chama. Eu vou chamar pra minha banda, chama. Aí um dia ele, tá, vamos ensaiar aí, vamos ver o que tu sabe fazer. E entrei e não saí ainda. Continuo lá. E como é que é ele no trato do arranjo, da parte técnica, no relacionamento musical contigo? Olha... Porque aquele psicodelismo que ele coloca no trabalho dele, aquilo tem que ter uma construção muito pensada e muito trabalhada. Eu vou dizer que... Ele não chega e toca assim, o que sair ele grava e não repete nunca mais. Não, ele tem as ideias bem claras na cabeça dele, e isso é um negócio que até pra mim é difícil, porque às vezes eu tenho uma ideia e aí eu aponto pra ele várias vezes, daí ele... Legal, man, mas é assim. Até porque a minha escola não foi a escola do psicodelismo, né? Aí quando eu faço um riff, ele acaba sendo um riff mais pop. E aí ele até utiliza isso nos momentos em que o riff precisa ser pop. Tem uma canção dele, o Mau Humor dos Diabos, que a versão que a gente toca é a versão que eu toquei uma vez no ensaio. E ele, cara, esquece a versão original da Identidade, vamos tocar a tua. E a gente toca ela até hoje. Mas em várias das composições dele, eu chego com uma linha de teclado e ele, muito bom, man, mas é assim o riff. Porque ele é um cara que ele tem bem pensado na cabeça dele o que ele quer. E eu admiro artistas que são assim. Que eu sei o que eu quero, é assim que tá na minha cabeça, goste ou não, é o meu estilo. E Jorjão, faz um recorte desse período aí. Cara, o Jorge... O que tu mais tocava? Ou o que tu mais te emocionava? Ou o que da playlist tu dizia, agora eu vou tocar aquela que eu gosto? Cara, Jorgeão, eu fiz recentemente um show com ele, novamente, porque eu parei de tocar um tempo com ele e voltei depois. Para começar, que o show do Jorgeão é uma escola de aprendizado. Porque cada música pode ter entre 3 e 13 minutos, dependendo da vontade dele. A ordem das canções nunca é a mesma, é dependendo do que ele quiser. E ele é um frontman inacreditável. A gente sabe que o cara, ele tem o público na palma da mão dele. E quando a gente vai tocar as músicas emocionantes, eu sou um que, se eu vejo uma pessoa cair meia lágrima, eu choro junto. Eu choro junto. Eu tenho um óculos escuros, eu carrego uma bolsinha assim, aqui, só pra quando a gente for tocar Ela Partiu, por exemplo, sabe? Quando for tocar o Gostava Tanto de Você e tu vê o pessoal... eu gostava tanto. Tá, óculos que eu não posso olhar pra ninguém. Se eu botar o olhinho em alguém que tá lagrimado, eu vou cair junto. O Jorjão foi uma escola mesmo. Foi muito bom pra mim. Principalmente aprender a estrada, né, cara? Aprender como é que é tu pegar muito chão pra fazer um show, tu pegar equipamento bom, equipamento ruim, tu conviver com os músicos na estrada, quando for um pneu, quando o cachê é bom, quando o cachê é mais ou menos. O cachê é ruim, o Jorjão, graças a Deus, nunca teve. Mas quando a comida da gig é um pão com mortadela, ou quando é um 5 estrelas, foi eu realmente aprender a estrada com ele. E sai o Primavera? Sai. Quando o inverno chegar, Posso mudar o tom? eu quero estar junto a ti. Eu entro. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti e ver. Eu te amo, meu amor. Trago esta rosa para lhe dar. Trago esta rosa
para lhe dar meu amor. Vai chuva, hoje o céu está tão lindo, é primavera. É primavera. Ele me ajudou, tá? Porque ele me botou pra minha zona de conforto, onde ele sabe que eu rendo mais. Que demais. E aí, do Jorjão ex-Blackmaster, o que pintou? Ah, logo em sequência pintou a Esmalha, queridaça. A Esmalha, que também é outra que... Ela... A Esmalha tem outra que... O Jorjão, ele é muito solto. A Esmalha, ela sabe bem o que ela quer. Então foi uma cobrança que eu não tava preparado, principalmente nos Rita Lee. Porque eu cheguei nos ensaios achando que... Rita Lee é barbada, escutei minha vida inteira, né? Não, cara. Os arranjos da Rita são muito complicados. É um dos poucos shows que eu ainda vou com partitura, porque senão eu não sei tocar. Sabe, se eu não for com a colinha, é difícil. E com ela teve alguns palcos que eu não tinha feito ainda, que eu toquei, tipo o Grass, ali, o Radio Café. E a queridona, né? A Esmalha é ícone do rock gaúcho. E tu prefere o trabalho da Rita? Sei que é difícil tu dizer isso, mas o trabalho autoral dela, o que te emociona tocar assim, que tu diz? Então, eu sou muito fraco pra lágrima, sempre tem uma canção que me emociona. E pra mim, no da Rita, é a Ovelha Negra. Sabe? A Ovelha Negra, quando eu falo... Porque, quer queira, quer não, quando eu fui trocar de profissão de cara de um programador pra alguém da música, o cara meio que se sente uma ovelha negra, né? Porque eu fiquei 25 anos aqui conquistando um negócio de uma profissão que dá dinheiro, vamos usar essa palavra, pra sair pra uma profissão que a gente sabe que é muito difícil, né, cara? A profissão de músico. E aí eu me sentia meio ovelha negra da família, tipo, olha o cara aí fazendo bobagem com 30 anos de idade, sabe? Eu ia te perguntar uma coisa nessa, como é o dia a dia de um programador? Tu era empregado de uma empresa, tu vendia software, como é que ficou isso? Eu era terceirizado de uma empresa de fora e dava manutenção de software. Tinha um software já deles lá e eu dava manutenção em cima dele nos horários trocados, que era uma empresa de fora. E só que tu tá sempre atento, né, cara? Porque qualquer momento pode dar uma falha e tu pode ser chamado. Então tu vivia naquele estado de tensão constante. Então, Bom, te fiz essa pergunta pelo seguinte, eu acho que talvez uma dificuldade grande seja que quando o cara vira músico, eu tava inclusive falando com o Rica Sabadini, que tá na lista pra vir aqui, que, cara, tu vira um comerciante como outro qualquer, que sim, tu tem, né, que vender o teu portfólio, vender o teu produto. Mas o teu produto é muito mais legal. Não, o teu produto é muito mais legal, mas tem essa diferença, mas é um produto, né, que tu te orgulha, cara. É um produto que tu... cara... Mas não é um troço passivo que tu fica... E não é passivo pra ninguém. Ninguém. Talvez, sei lá, caras do nível do Bon Jovi, esses caras, né, que já estão super, hiper, ultra consagrados aqui no Brasil, um Ney Matogrosso, Barão Vermelho e tal. Claro. Mas até o nosso pessoal daqui, tô falando de acústicos, por exemplo, acho que o Nenhum de Nós e o Humberto são, né, já devem ter passado, mas acústicos... Ainda tem que mostrar o portfólio, ainda tem que ir atrás, ainda tem que ter o intermediário que, entre aspas, vende o cara. Claro, com certeza. E isso eu acho que é o mais difícil da profissão, é o cara ter a certeza ser o comerciante, ele fazer o portfólio e ser que nem um representante comercial, né? O cara ia apresentar social. O produto, a mídia social. Fala, gurizada, aqui é o Rodrigo Tâmara, estamos começando mais uma coisa. Nossa, cara, eu já criei essa persona dessa voz, que é a voz que eu vou fazer, a voz de radialista pro podcast, que é pra eu não ter que me sentir mal de fazer essas chamadas, porque é um negócio que eu nunca gostei. Aprendi a fazer, tu também sabe. Então, como tu é um ovelha negra da
das ciências da computação e eu sou um ovelha negra da medicina, vamos dar-lhe. Então vou lá. Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse: filho, você é ovelha negra da família, e agora é hora de você assumir e sumir. Baby, baby, não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar ou não. Tiro isso da cabeça, põe o resto no lugar. Agora com voz de Elvis. Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse: filho, você é ovelha negra da família. Ficou meio Sidney Magal. Agora é hora de você assumir e sumir. Baby, baby, não adianta chamar ou não quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar ou não. Tiro isso da cabeça, não põe o resto no lugar. Sozinho, mas eu vou pular. E aí, É lindo, né, cara? É linda essa canção. Diz muito, né? Por isso que eu cantei com tiro isso da cabeça. É. E vamos falar do nosso último trabalho, meu e teu. O Elvis entrou na tua vida tempos atrás ou foi agora nos Hound Dogs que a coisa... que tu puxou o Elvis pra conhecer ele pra valer mesmo? Cara, eu achava que eu não conhecia nada de Elvis, né? Mas o Júlio Sasquatch me coloca nunca me colocou numa botada ruim, então vamos escutar. Eu conhecia tudo, cara. Todos os sons, cara. Ninguém passou ileso por Elvis, cara. Ninguém que escutou rádio, que escutou disco. Eu achei, nos discos da minha família, achei discos do Elvis. Então, foi só revisitar uma coisa que estava no inconsciente coletivo. Então, e quando eu vi o time que a gente estava trabalhando, que coisa incrível, cara. Coisa incrível. Que timaço. E quando entraram os sopros, né, cara? Quando entraram os sopros. Tu sabe que eu recentemente gravei um trabalho com o Pietro, cara. Sim, Pietro. tô sabendo. Beijo pro Pietro. Tá escalado pra vir aqui. Vai aquecendo. Pietro... Vai tirando o uniforme e aquecendo. Saxofonista talentosíssimo, cara. E, cara, quando entraram os sopros, eu já tinha tocado com trompete e com saxofonista, mas o trio inteiro junto. Que pressão, né, cara? Aquilo ali dá um barato. É incrível, uma pressão sonora. Escutar do teu lado, assim, sentir, vibrar no coração o som dos sopros. E naqueles arranjos do Elvis, né, cara, que são incríveis. É demais.
Outro show que, se pegar aquele vídeo inteiro, tem algum momento que eu tô quase chorando. Bom, até agora tá disponível na plataforma o show com a câmera parada, mas já finalizou a mixagem das músicas com o Thiago, então em breve vai estar no YouTube o show com os recortes e tal. Inclusive me disse o Pietro que ele tá fazendo o canal dos Hound Dogs, cara. Olha só. Então, o site dos Hound Dogs. Olha só. E dessas aí, nós estamos chegando, infelizmente, na hora de encerrar o programa. É mais curtinho que o CuscoCast. Nós temos que encerrar com Elvis. Pode ser o que nós vamos fazer. Não sei, seguindo a linha do que mais te emocionou. É que nós temos um dueto que é só eu e tu, né? Nós temos que não é Elvis, mas é o Sinatra. É o My Way? O My Way, acho que sou eu e tu, né? Não, eu acho que o que é o Qual que é tu é o Unchained Melody. É verdade. É o Unchained Melody que somos nós. Será que é esse que fazemos ou vamos fazer uma outra coisa? Vamos fazer esse. Que esse é emocionante. É só eu e tu. É a última música que o Elvis performou vivo. E eu não preciso tocar. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Like the river flows to the sea, to the sea, to the open eyes of the sea. Like a riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. My love, my darling, I've hungered for your touch. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to Cara, eu não posso descrever o prazerzaço, o prazer que foi estar no teu programa e poder falar, porque assim, as pessoas, né, mas um médico, mas fazendo Elvis, mas como é que chegou nisso? E cara, pode ser uma coisa da minha cabeça, talvez, mas a minha impressão é que no meio médico o pessoal não me considera bem músico, assim, sabe? Ou talvez o cara não é tão
imerso na medicina, o cara também canta. Eles têm todo o direito de estarem errados. E eu noto que no meio da música, o pessoal... um médico cantando é legal. E no teu programa eu tive a oportunidade de mostrar, né, e contar como é que tudo aconteceu e demonstrar que tem uma base sólida, com músicos sólidos, que os dois trabalhos são sólidos. Então, foi muito emocionante poder estar no teu programa. Então, sigam lá o CuscoCast. Vão direto no programa do Jeff, que tá maravilhoso. Com o Sasquatch ainda, que também é muito bom. Bom, e de igual grandeza, emoção, mas talvez mais, de ter tido a oportunidade de brindar vocês com o talento desse cara, que é o tecladista hoje em dia de todas as bandas que vocês pensam. Se vocês forem assistir uma banda que tem teclado, tem uma imensa chance de que seja ele, e agora vocês conheceram ele pessoalmente. Eu passo as tuas mãos, a lembrancinha é só uma lembrancinha. Eu tô negociando com o presidente para aumentar o valor da nossa área de custo aqui, pra gente, né, conseguir dar uma lembrancinha do quilate que o nosso convidado merece. Mas ela é feita de coração, é pensada com muito carinho pela nossa produtora Cláudia Fleury, que vocês já conhecem aí como a Cacau Papelzinho, porque ela fica mostrando 30 minutos, 50 minutos, encerrou. E em nome do presidente, do eterno presidente desse sindicato, o Dr. Marcelo Matias, o real responsável por termos este canal e sem o qual este programa não estaria no ar. Muito obrigado. Fora a palhetinha do Jeff Presley, que todo convidado que vem aqui ganha uma. Agora vai ser oficialmente, eu sou um cara que eu faço muitas anotações para muita gig, e esse vai ser o oficial. Aí, ó. Muito obrigado, Jeff. Muito obrigado a todo mundo que faz o podcast acontecer, o pessoal dos bastidores aí, que lá no meu podcast sou eu, então eu tenho que respeitar quem tá por detrás, o pessoal que faz a agenda, o pessoal que edita. Baita programa, baita trabalho, muito obrigado, fico muito agradecido dos elogios, do papo, e que a gente se veja novamente para tocar juntos. Isso aí, ó, e fiquem ligados na nossa agenda, que tem um monte de coisa. Nós estamos fechando 8 datas ainda esse ano, então fiquem ligados no trabalho do Rodrigo e no trabalho do Rodrigo com Dr. Jeff Presley's Hound Dogs. Como diria Elvis Presley, yeah. E então eu quero agradecer de novo, Rodrigo, de novo a produção, mas eu quero agradecer, como eu sempre digo, principalmente você que está em casa, tá no trabalho, tá malhando, tá lavando roupa, tá lavando louça, tá aspirando a casa, enfim, tá regando planta e tá nos dando a oportunidade de entrar na sua intimidade, nessa horinha, apresentar o nosso trabalho e conviver com vocês nessa horinha que para nós é tão importante e que vocês nos recebem com muito carinho. A gente deixa um beijo no coração e voltamos em seguida com mais um Plantão do Rock.